Setembro Amarelo. Quem esteve aqui na segunda-feira passada com o Vinícius e o Leandro? Bastante gente, então podemos observar que foi muito interessante a palestra deles falando sobre como o bullying nos nossos filhos, nossos sobrinhos, os adolescentes em geral na escola, como o bullying, que é uma prática, a qual um elemento menospreza o outro. Levante o braço aquele que nunca sofreu um bullying na escola. Levante, se identifique aquele que sofreu múltiplos bullying na escola. A gente sabe, eu não conheço ninguém que não tenha sofrido algum tipo de bullying, por quê? Nós gostamos de todas as piadinhas que fazem com a gente? Não, mas a gente pode fazer piadinha com o outro também, Assim que a gente pode, a gente ou desconta. Hoje o senhor não descontou na abertura, A abertura que ele fez da última vez, mas eu vou descontar na próxima. E parece que, já perceberam que quem ri mais das piadas que faz é a própria pessoa que está fazendo piada? Então, são frases só para a gente ter uma reflexão do que é ideal ou não da gente fazer aos outros. Jesus mesmo resumiu tudo de uma maneira bem simples, Fazei aos outros o que querias que fizessem a ti. Se a gente seguisse essa regra, não existiria bullying. Mas também não existiria ainda planeta de provas e expiações no momento de transição ao qual nós ainda estamos. É uma pena, Mas estamos aqui para quê? Para aprender, para nos aperfeiçoarmos. E o conhecimento não ocupa espaço. O conhecimento é simplesmente uma maneira a qual a gente leva para o plano espiritual, trazemos para as nossas futuras encarnações e cada vez mais vamos nos aperfeiçoando. E falando sobre Setembro Amarelo, vocês sabem o que significa esse lacinho? Em 1994, um rapaz, 17 anos, o Mike M, lá nos Estados Unidos, ele estava passando por, vamos dizer, dificuldades. E, passando dificuldades, os pais o acharam meio depressivo. Falou, lá nos Estados Unidos você pode tirar a sua habilitação antes dos 18 anos, aqui também, Mas antes do ano 2000 não era bem assim. Então, vamos presenteá-lo com um carro. O garoto tirou a habilitação, deram um carro para ele, no Ford Mustang 94, bem potente. O garoto não estava bem, mas ele gostava de amarelo, pintou o carro de amarelo e utilizou o veículo para desencarnar. Quando do velório, os pais fizeram, junto com alguns familiares, uns lacinhos e uma mensagenzinha numa cartolina, dizendo: se precisar, peça ajuda. É o que nós vamos tentar identificar hoje, porque situações às quais a gente pode oferecer algum tipo de auxílio, mas principalmente nos ajudar a identificar quando jovens, vão ter slides específicos de adolescentes, quando jovens estão demonstrando certos sinais e sintomas de algum tipo de transtorno mental, de algum tipo de humor depressivo, ansioso, ao qual ele está descontente com tudo. Tanto que eu pergunto aos senhores, vamos voltar à nossa infância. Uns têm que voltar a 50 anos atrás, o Paulo tem que voltar ao tempo. Mas, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, algum momento da nossa vida, quando aquilo tudo que a gente planejou deu errado, quando o primeiro namorado, a primeira namorada terminou com a gente, qual o pensamento de desgosto tão grande que vem na nossa mente? Meu Deus, fui rejeitado, tudo que eu faço dá errado. Às vezes os próprios pais falam isso pra gente, Se você não fizer direito, você não vai ser nada na vida. Isso para uma criança vai
marcando. Chega o momento de que, meu namorado terminou comigo, agora sem ele eu não sou nada. Vou me matar. Aí eu pergunto aos senhores, nessa regressão que a gente fez, em algum momento da vida dos senhores, quando as coisas pareciam que não davam certo, ou que tudo parece que está dando errado, a gente já não teve pelo menos um pensamento dizendo, se eu acabasse com tudo, seria muito melhor. Não estou falando de tentativa, estou falando de um pensamento que passou. Alguém nunca teve esse tipo de pensamento? Então, graças a Deus, uma outra palestra, uma pessoa falou, eu estou tão satisfeita com a minha vida que eu falei, graças a Deus. Porque é isso que a gente tem que trazer para a gente. Para a nossa vida, trazer o quê? Coisas boas, pensamentos bons, evangelização. Para quê? Se nós estamos passando por provas e expiações, nós temos que entender os porquês, é a parte filosófica do Espiritismo. E por isso trabalhar a aceitação de que, se eu estou passando por uma dificuldade, é uma coisa momentânea. Tem um porquê por causa disso, que lá na frente serei compensado. O resumão é tudo isso. Mas, quando a gente é instigado, sofre bullying, decepcionado, digo, se eu acabar com tudo, talvez seja melhor. E a gente vai identificar que muita gente pensa assim, até quem está ao nosso lado, porém, a gente muitas vezes não dá a importância necessária. Tem 60 slides, eu nem comecei o primeiro ainda, mas eu não tenho mais resumir. Então, isso aqui é só para dizer aqui que a Associação Catarinense de Psiquiatria, Brasileira de Psiquiatria, ao qual sou associado, ela não solicita. Sempre que falar do assunto, a gente vestir a cabeça. Aqui. Então, a prevenção. O suicídio é conhecido como um grave problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. O Paulo já introduziu bem a gente aqui. Então, para cada suicídio, de 6 a 10 pessoas, elas são diretamente influenciadas. Como assim? Parentes diretos e professores, amigos próximos. Muitas vezes, chega ali a pessoa e nos diz, já atendi muitos pacientes assim. Bom, no consultório, todo dia eu escuto alguém dizendo que seria mais interessante se ele já passasse para o lado de lá. E aí, os filhos já estão criados, eu acho que o pai vai cuidar melhor deles do que eu, etc, etc. Naquele tipo de suicídio altruísta. Tem os tipos ali, já estou adiantando. E aí você para e diz, bom, eu tenho que dar uma luz de esperança para essa pessoa. Vou falar só de Deus? Tem muita gente que nem acredita em Deus nessa hora. Às vezes a religião, por mais espiritualizada seja a pessoa, neste momento, a gente vai entender depois por quê, parece não proteger, mas na maioria das vezes até protege. Então chega ali a pessoa e diz que, olha, doutor, para mim não dá mais. Aí eu digo, ok, né? Os seus filhos que idade tem? Não, um tem 16, outro tem 18. Ok, né? A senhora ainda tem a mãe viva? Tenho, doutor. A mãe foi importante para a sua formação? Doutor, sem minha mãe não teria sido nada. Ok. E se a senhora, com 16 anos, tivesse encontrado a sua mãe da maneira a qual a senhora está planejando aí? Mas já não fala muito nada, assim, né? Então a gente tem que tentar devolver para a pessoa uma situação da qual ela não passou, mas que ela está querendo que a família passe. Só que não é o sentido de confronto, tá, gente? A gente não deve confrontar. É tudo esclarecimento. E dizendo, você tem filhos que te amam. Você tem pessoas que se importam com a senhora. A senhora não gostaria de encontrar sua mãe desencarnada desta maneira. Imagina a senhora, sua mãe, que ainda está viva, encontrando a filha dessa maneira. Que sentimento fica. Então, existem muitas maneiras de prestar auxílio a quem que está precisando ser auxiliado. Ser auxiliado. Ó, uma pessoa se suicida a cada 45 segundos no mundo. Atualmente já estou vendo que já chegou a 40, no Japão pode chegar a 20.
Países nórdicos, como Noruega, Suécia, Finlândia, ela tem pouca luz, tem poucos jovens, também o índice de suicídio é altíssimo. Então, é a segunda maior causa de morte entre pessoas jovens. A primeira são o que a gente chama de causas externas, normalmente acidentes, acidentes automobilísticos, envenenamentos, etc. Dentro dessas causas externas, sabe o que é subnotificado. Muitas dessas causas externas pode ter sido também suicídio. Então, só falando da nossa camisa aqui, em 2014 chegou aqui no Brasil a incumbência da Associação Brasileira de Psiquiatria da gente começar a quebrar um pouco de tabu. Por quê? No centro espírita, vamos voltar ao centro espírita também 50 anos atrás, a gente falava sobre sexualidade no centro espírita? Falava, mas é um tema assim que até em casa hoje, mais ou menos. Ah não, peraí, essa palestra você está falando muito de morte. Ninguém gosta de morte. Se eu estou falando uma palestra sobre espiritualidade, tudo bem, eu vou trocar o termo morte por desencarnação. Porque encarnação, desencarnação é o que a gente mais fala aqui no centro espírita. Vida pós-morte. Então a gente tem que quebrar certos tabus até falar sobre o quê? Suicídio. Atualmente a gente vê que muitos jovens cometem suicídio, até que semanalmente aqui na cidade de Florianópolis, e a gente vê isso nos noticiários, não aparece. Então a gente vê que ainda existe certos dogmas, algum preconceito, além de colocar, que a gente diz, é um estigma, né? Por isso que a gente fala, a campanha é, vamos falar a respeito do suicídio, porque você pode o quê? Prevenir. Então, estamos utilizando, conseguimos fazer várias camisas que foram distribuídas, times de futebol, esse aqui era eu quando era um pouquinho mais novo, há 20 anos atrás com a equipe, a outra casa espírita que eu frequentei, a gente fazendo propaganda ali. E passeatas. Não sei se os senhores já viram alguma passeata onde foi feita o Setembro Amarelo, onde houve distribuição das camisas, isso é beira-mar norte, né? Tudo através da Associação Brasileira de Psiquiatria. Transtornos psiquiátricos e suicídio. Bom, eu falei que por que a pessoa, quando possui um monoideísmo, uma ideia fixa, às vezes de ir contra o principal instinto que apresenta qualquer ser vivo. Vamos ver, qual é o principal instinto que nós temos? De preservação da própria vida. Se o instinto de sobrevivência é uma coisa tão forte na gente, e a gente está indo contra esse instinto, vamos dizer, essa pessoa está bem? Ela não está bem. Então, uma coisa que se vê, de 97, muitos dizem que é 100%. Toda pessoa que tem pensamento, ideação suicida, né, e está tentando suicídio, ela está passando obrigatoriamente, naquele momento, por um transtorno mental. O campeão de tudo são os transtornos de humor, ao qual a depressão está na frente. Por isso que eu comentei que muitas vezes a religião, a espiritualidade não é suficiente. Que muitas pessoas, inclusive, dizem, não, agora eu já vou me encontrar com Deus. É só fazer isso. Tem até certas seitas que até te prometem isso, né? Então, a gente pode ver que até a pessoa que te prometeu isso também está passando por algum tipo de transtorno. Porque quando a coisa está indo além da lógica, inclusive, da própria espiritualidade, a gente tem que analisar. E o que fazer para identificar quando uma pessoa está apresentando sintomas de transtornos de humor, principalmente com a depressão. Às vezes é fácil, às vezes não é fácil. Principalmente o que? Na palestra anterior, a gente viu que... Deixa eu pegar essa criança aqui. Quem é esse cidadão? Para muitos é o melhor amigo. Para outros é o único amigo. Instrumento de trabalho, instrumento de diversão e de manipulação
cerebral. E é isso aqui, mídias sociais, telas, que para muitos adolescentes e jovens é informação demais há muito tempo. Até porque quando a gente está numa rede social, a gente parece que só está vendo as coisas boas daquele blogueiro. E as coisas ruins que tem por trás. Então, como a gente não consegue, eu queria ser desse jeito. Como eu não sou, mas só que bullying. Então, são vários parâmetros. Né? Vamos ver aqui, ó. Importância de uma atenção primária. Eu tenho alguém na minha casa que não está bem. Mas, muitas vezes, se for homem, então, eles não gostam nem de ir ao médico, nem de falar que não está bem. Mas, quando ele vai, 33% daqueles que tentaram o suicídio, no ano anterior, até fizeram um tipo de comentário ao médico clínico do postinho de saúde. O médico clínico, se você não for um médico de boa escuta, ele pode simplesmente, tome esse medicamento aqui, volta daqui a 6 meses, 2 meses. Já trabalhei no posto de saúde, infelizmente a gente não pode atender todo mundo no tempo que gostaria, mas a gente vai chegar lá. E o que é pior, 75% tiveram contato com a atenção primária e mais de 30% tiveram contato com o próprio serviço de saúde mental. Será que o psiquiatra, a psicóloga, a paramoça, eu já tive muitos pacientes que chegaram para mim, lembro de uma senhorinha que chegou, a enfermagem me alertou antes. Doutor, ela é bem histérica, ela vai dizer aqui que ela vai se matar. Tudo bem? Estava preparado? A gente quase nunca está preparado para isso. Mas tudo bem, vamos chegar aqui. A senhorinha chegou para mim e falou, não, tem que a minha vida é muito ruim, não sei o quê, blá, 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 blá. O histórico dela, depressão e tinha tentativa de suicídio. Vamos tentar auxiliar. Ai, doutor, não, você não precisa me dar remédio nenhum, não. Quando eu sair daqui, eu acho que nem vou voltar para casa. Bom, o que eu vou fazer com essa informação? Tudo bem, a senhora pode ir? Não, a senhora não pode sair daí. Por quê? Quem vai ser a responsabilidade de ter liberado essa senhora naquela situação? A responsabilidade agora toda minha. Aí eu cheguei e eu falei, a senhora tem filhos, né? Eu vi aqui, eu tenho 2 filhos ótimos, não sei o quê. Ok, eu vou ter que chamar os filhos da senhora para falar para eles, porque a senhora me disse tudo que a senhora está pensando. Pelo amor de Deus, doutor, você não pode fazer isso, a minha família não sabe de nada disso. Mas como? Tem tudo aqui catalogado que a senhora diz, que a senhora passa. Não, agora, eu expliquei para ela, a dor é minha também. A senhora veio aqui me pedir ajuda, estou lhe oferecendo ajuda. A sua família tem que saber, e eu acho que a senhora vai precisar ficar internada há um tempo. Mudou de 100% do discurso naquele momento. Não, doutor, não quero mais me matar. Por que eu contei essa história? Essa não era uma história trágica. Porque existem pessoas que estão tão desgostosas da vida que elas exacerbam aquilo que estão sentindo. Tá, e por que eu falo isso? É porque, às vezes, a gente tem certos tabus que diz, não, a pessoa que quer se matar, ela não fica dizendo para todo mundo, ela não fica dizendo, dando bilhetinho, ela não fica assim, dizendo que está tão descontente, que é melhor que certo. Quem quer se matar logo. Eu vou dizer que isso é tabu. Infelizmente, a pessoa que também deseja se matar, não faz em silêncio. Ela também deixa bilhetinho, ela também comunica alguma coisa, ou seja, ela está pedindo ajuda. Então, toda vez que a gente escutar que alguém não está bem, que apresentou alguma coisa, a gente tem que fazer algum tipo de acolhimento. Não necessariamente dizer que a gente vai resolver o problema da pessoa. Isso também a gente não pode fazer. Não ligar que eu vou resolver o problema. Não. Vamos procurar ajuda, vamos conversar com alguém. Então, 82, cadê as consultas, problemas da saúde mental? Quando eu estava dando aula ainda no curso, eu perguntava lá para os meus alunos, quem que vocês acham que acima dos 50 anos de idade precisa consultar com o cardiologista? Eu diria que todos os pacientes. Quem acima dos 70 anos tem que frequentar um geriatra? Todos acima dos 70 anos é bom frequentar já um geriatra. Quem que vai ser consultado
do posto de saúde, unidade básica de saúde, precisa de uma escuta psiquiátrica ou psicológica pelo menos uma vez ao ano. Ele chega à conclusão que todos. Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente está precisando de algum tipo de acolhimento pelas dificuldades que nós estamos apresentando em nossas vidas. Então, a escuta é muito importante. Deixa eu adiantar aqui que ainda faltam só 50. Então, no suicida, ou seja, a pessoa que está ali depressiva, no transtorno mental, olha só, existe uma percepção patológica do mundo e dos valores. Está acabando, parece que não existe. Aquela paciente, não, meus filhos já foram criados, então não vou fazer falta na vida deles. Aqueles que são filhos, todos nós somos filhos. Se nossos pais não tivessem nos dado atenção, aqueles que tiveram atenção dos pais, a nossa vida seria diferente hoje? Sim. Então, a gente vê a importância da família nessa hora. Todos devem ver o suicida como alguém que precisa de ajuda. Resumou o que eu já coloquei. Entre as causas do suicídio patológico, ou perturbações mentais, isso tudo eu já falei aqui, né? Obsessões também espirituais, com certeza. Delírios crônicos, os esquizofrênicos, eles tentam 20 vezes mais suicídio, de 2 a 20% mais suicídio que a população normal. E o psiquiatra, Carl Menninger, ele classifica aqui 3 dimensões de suicídio: o de vingança, ódio, depressão, desespero e pecado. O suicídio daquele egoísta, a pessoa se mata para não sofrer mais. Normalmente é o pensamento do adolescente. Está aqui. O altruísta, a pessoa se mata para não dar trabalhos aos outros, geralmente idosos. A gente vê isso até em filme. O anônimo, a pessoa se mata por causa dos desequilíbrios da ordem econômica e social. A gente vê muito também. Minha empresa deu falência, eu não tenho como sustentar meus filhos a mim mesmo. A pessoa cai numa depressão e na depressão já sabe o que acontece. Então, as causas de doenças mentais, as principais aqui colocadas: dependência química, transtorno dismórfico-corporal. Transtorno dismórfico-corporal. O Leandro falou ali, até mesmo que a filha dele, ela se via muito gorda. Transtorno dismórfico-corporal é isso. Às vezes a pessoa está muito bem, mas ela tem uma concepção errada, ou seja, ela está fora do juízo de realidade dela. Ela se vê de uma maneira diferente. TDAH, déficit de atenção e sensibilidade, transtorno custo desafiador, transtorno de estresse, intermitente, borderline, esquizofrenia, transtorno bipolar, e para variar a nossa depressão. Então, os dados epidemiológicos, né, colocam, existe maior risco, inclusive, de pacientes do sexo masculino e maior em pacientes jovens, que vai diminuindo com a idade. Aqui, por que os homens tentam ter maior sucesso? Ou seja, é maior risco no homem. Alguém saberia do que na mulher? Até mesmo por quê? Porque as mulheres tentam de 3 a 4 vezes mais que os homens. A gente vê que a depressão é mais prevalente no sexo feminino. Não sei se a testosterona tem um fator muito protetor. Que o homem, desde sempre, é considerado o provedor. Tanto que o homem não gosta de dizer que está depressivo, que não vai conseguir, etc. Mas quando ele tenta o suicídio, quando entra em desespero, ele consegue muito mais chegar ao ato final do que as mulheres. Tanto que, devido aos métodos utilizados pelos homens, a consumação do suicídio é 3 vezes maior nos homens, embora as mulheres tentem mais. E olha que as mulheres procuram mais ajuda. Métodos usados. Estava conversando com o Paulo a respeito aqui, né? Por que o seguro do homem, do veículo, quando dirigido pelo homem, é mais caro do que quando dirigido pela mulher? É que a mulher dirige melhor. Não necessariamente. É que o homem ele tenta se matar mais que o carro. Então, honesto, lembra que para um suicídio são feitas 10 tentativas. Que bom. Se a pessoa já deu uma tentativa, ou tem uma ideação, por isso que a prevenção salva vidas. Essa frase é importante. Um suicídio são feitos 10 tentativas. Mais do lado feminino.
Então, prevenção, vamos falar a respeito. A gente pode salvar vidas com isso, né? Suicídio por depressão não costuma ser impulsivo. Aí que está. Normalmente, quando você está depressivo, você vai deixando um bilhetinho, você vai demonstrando, você até fala em casa, acho que eu estou depressivo, hoje eu não vou à aula, hoje eu não vou fazer isso, não tenho condição de trabalhar, hoje eu não estou bem. E já quando você tem tipo uma falência no seu escritório, os advogados estão procurando, você foi criminalmente colocado, se for homem pode ser muito impulsivo e ninguém entende o que aconteceu com ele, né? Então, já comentado. Sintomas importantes. Um sinal de alerta de possibilidade de depressão no adolescente é quando, por exemplo, uma pessoa alegre, jovial, expansiva se transforma, abandona tudo o que apreciava, afasta-se de tudo e de todos, perdendo a vontade de viver. Bom, isso aqui é um baita do alerta. Alguma coisa aconteceu. E quando a pessoa ela já é menos jovial, menos expansiva, só que cada vez ela está se fechando mais. Então a gente vê que há momentos que vamos analisar. E a depressão em adolescentes até pode ser mascarada por outros sintomas. Que sintomas? Você pode ver, a depressão muitas vezes no jovem, ela não abre o quadro clínico com tristeza, mas com irritabilidade. A gente vê irritabilidade, mau humor, inquietação, isolamento. Muitas vezes, confundido com rebeldia, ou então isso é coisa da idade. E a gente não está observando o que está acontecendo com aquela criança, com adolescente. Então, o estigma, ele previne. Isso aqui que eu coloquei slide era só a introdução, então eu vou correr um pouquinho mais rápido, né? Então, estigma e prevenção. Prevenção do suicídio, combate ao estigma, falar sobre, a gente viu que falar sobre buscar auxílio salva vidas. Vamos ter uma aliança especialista, associações científicas, a mídia falando, e também existe, né? Agora esqueci o nome, ligue para o CVV, né? CVV, existem pessoas especializadas em, olha, estou pensando em me matar. Dá uma ligada que as pessoas vão saber conduzir e até te encaminhar ao local de auxílio, né? Suporte hospitalar, médico de atenção primária, autoagressão sem reação ao auxílio, isso é um risco. Já viram aquelas pessoas que vivem se cortando? Às vezes, muitos dizem, eu pergunto, né, quando eles me mostram os braços todos destruídos, e aí eu coloco, quando você se corta, você sente a dor e para, ou você observa que quando sai, começa a jorrar o sangue, parece que está saindo aquilo que está preso dentro de você e é um alívio. Doutor, é um alívio. Então, tem tratamento? Tem, mas a gente precisa identificar os porquês, né? Então, temos que procurar o profissional, o médico e a família chegar à conclusão de um tratamento mais adequado, e a família, que tem muito médico que é só internar a pessoa. Calma, que às vezes a internação em certos ambientes não é o melhor. Ou muitas vezes até para assustar a pessoa. Porque, vai ficar ali, a pessoa fica, tá, mas eu não sou igual àqueles ali. Então vamos conversar a respeito, vamos combinar. E a Maria vai avaliar. Muitas vezes o tratamento medicamentoso ele é indispensável. Às vezes é até possível sem o medicamento. Mas o medicamento, doutor, vai dar um medicamento psiquiátrico e vai ficar chapado, vai ficar assim. Então, não é também assim. É muitas vezes para reduzir a impulsividade, arrancar aquela angústia, aquela agonia que ele está aqui dentro. O medicamento ajuda muito. Alguém aqui nunca tomou remédio para dor de cabeça? Pode ver. Quando a gente tem um problema, a gente busca algum medicamento em uma hora quando está necessitado. Então, a avaliação, tem que ver os fatores de risco, a intencionalidade. Aprendi até uma palavra nova recentemente: suicidalidade. Porque é o percentual de que uma pessoa pode cometer suicídio. Compreender o que está acontecendo, alvos para a intervenção. É mais ou menos aqui o resumão de tudo. Se alguém está com alguma ideia de morte, a gente tem que avaliar se ele pode ir por uma ideia de suicídio e se ele está tendo planos de como se matar, principalmente não só jovens, tá? Qualquer um da nossa faixa etária. Se alguém ver, e existem sites na internet que ensinam isso, tá? Aqueles que têm morte sem dor. Nem vou comentar quais são aqui, porque quero dar aula.
Então existe, quando você pegar e ver gente, eu já tive gente, parente que chegou, olha doutor, eu fui lá no computador dela, vi ali que ela está buscando sites tal para isso. Eu falei, opa, a gente tem que fazer uma intervenção já que ela não está bem. Porque as pesquisas vão se matar e ou já está tendo as providências pós-morte, que alguns já começam a fazer testamento, eu falei, deixar bilhete, etc. Então, a gente avalia todo esse risco, a intencionalidade, isso aqui a gente já falou, e os fatores de risco, né? Precipitantes. Adolescente, já falei, desilusão amorosa, separação, conflitos relacionados, derrota financeira, perda do emprego, vergonha e temor. Tem gente que não suporta. Você precisa ser forte, isso é falta de Deus. Não ajuda, gente. Quando a pessoa está depressiva, parece que é das piores coisas que você pode falar para ela. Então, predisponente, você tem um transtorno prévio, tentativa, sexo, suicídio na família, abuso físico, abuso sexual, perda do genitor na infância, isolamento social, desemprego, abuso de álcool. Vários fatores aqui podem estar envolvidos que a gente nem sabe, mas que com a história a gente vai desenvolvendo. Fatores de risco à tentativa, o sexo feminino porque tenta mais. As camadas mais pobres da sociedade também tentam mais. Sexualidade, vascularidade, os pais, morte, separação, ou divórcio, história de suicídio na família, o famoso bullying, dificuldades pessoais, transtorno mental, depressão, ansiedade, tudo. Então, fatores de proteção. Tem certos fatores que nos protegem um pouco mais. A cultura, o entendimento, a descrição que o senhor estão tendo, a nossa pesquisa, né? Adesão a valores e normas, bons relacionamentos. Isso aqui não é uma família espiritual? Sim. Tudo. Apoio de pessoas relevantes, amigos que não usam drogas, integração social, trabalho, igreja, esporte, ambientais. Você tem um bom sono? Falei dos países nórdicos, né? Imagina você passar o inverno lá na Noruega, lá em cima, onde faz 40 graus negativos, 3 meses sem luz, sem ver o sol. Às vezes pode passar mais. Luz solar, a gente vê que os países onde existe maior exposição solar, existe menos ideação suicida, menos tentativas e menos depressão. Família, importante, e a personalidade da própria pessoa, né? Disposição para se ajudar, confiança em si mesmo, sentimento de valorização pessoal, habilidade de se comunicar, abertura à experiência alheia, flexibilidade, tudo isso ajuda. Então, existe uma ambivalência também bem interessante. O paciente chega para mim no consultório, né? Ou para qualquer um de vocês, doutor, eu vou me matar. Tá, mas você pagou uma consulta só para me dizer isso. Eu acho que você veio aqui buscar ajuda. Na realidade, ele foi buscar ajuda. Só que na hora que ele chega, é um desespero. Doutor, eu vou me matar. Eu falei, estamos juntos. Vamos ver o que está fazendo, vamos ver o que podemos fazer juntos para aliviar esse teu sofrimento. E vamos trabalhar. Eu quero que a minha família saiba. Ok, vamos começar primeiro. Tudo aos pouquinhos, tá, pessoal? Problemas de vida e relacionamento, luta interna, o desejo de viver e de acabar com os problemas, que é a dor psíquica. Impulsividade. Qualquer atitude, cometer suicídio, pode ser transitório e durar alguns minutos. Tudo que a gente faz na vida, uma vez um professor disse, você sabia que a sua vida pode ser decidida em segundos? Ou você faz ou não faz a decisão. Eu estou dirigindo na BR, tocou o celular, eu nem atendi, mas eu olhei para o lado. Na hora que eu olhei para o lado, você decidiu a sua vida em um segundo. Está vendo como a gente tem que sempre cuidar? Ninguém aqui já bateu o carro porque foi ver se estava trocando a marcha direito, quando estava aprendendo a dirigir? Eu só fiz isso 2 vezes. Para quê? Acalmando a crise do tempo, o profissional da saúde pode ajudar a diminuir o risco suicida, pelo que eu já falei. Então, rigidez e convicção. A consciência passa a funcionar de forma dicotômica. Tudo ou nada. É aquela pessoa que diz que acha que a vida não tem mais jeito. Quando uma pessoa está depressiva, uma das características
principais da depressão é ela achar que vai ficar daquele jeito para sempre. Então, mas a minha vida não tem mais jeito. Eu não tenho melhora. Se eu não vou melhorar, para que continuar vivendo? Já peguei muitos outros pacientes que dizem, você não passou por uma situação parecida? Tem muito bipolar assim, que entra em depressão e a depressão dura meses. Imagina você meses numa situação que ele vai se arrastando. Eu vou dizer, vai melhorar, estamos juntos, vamos buscar ajuda, terapia, grupos, etc. Então, incapacidade de perceber outras maneiras de sair do problema, é isso. A única saída é a morte, não há mais o que fazer. É a visão em túnel. Qual é o túnel? A única saída é o desencarne. Então, a depressão atrapalha muito. Então, numa entrevista, você tem que ver qual é a ideação de morte. Em algum desses momentos difíceis, chegou a pensar que seria melhor morrer? Ele ainda não falou isso para você, mas você está percebendo que o paciente depressivo está dando alguns indícios. Pensamentos persistem, assustam, consegue afastar? Não. Pensou em como se matar? Aí já está ficando mais grave. Informou-se a respeito, arma de fogo em casa, medicamentos, providências prévias, etc. Então, o que a gente deve fazer literalmente? Ouvir, mostrar empatia e ficar calmo. Fique calmo na hora. Vou me matar, meu Deus do céu, ai meu Deus. Aí você fica mais assustado que a pessoa, não é ajudar. Ser afetuoso, dar apoio, leve a situação a sério e verifique o grau de risco. Pergunte sobre as tentativas anteriores. Explore outras saídas além do suicídio. Pergunte sobre o plano. Ganhe tempo, faça um contrato. Às vezes funciona. Querido, ó, semana que vem nós vamos conversar novamente. Você pode vir aqui semana que vem? Ok, então semana que vem a gente volta. Doutor, eu vou voltar. Um tipo de contrato. A gente não sabe se vai ajudar. Mas você só vai liberar o paciente se você ter confiança disso. Senão você vai ter que chamar a família. Identifique outras formas de apoio emocional. Remova os meios pelos quais a pessoa possa se matar. Não sei como você vai esconder todas as facas em casa. Mas tem gente que está se cortando direto. Tome atitudes, consiga ajuda. Se o risco é grande, fique com a pessoa até a ajuda chegar. O que não deve fazer? Ignorar a situação, simplesmente tomar risadinha, tá, gente? Ficar chocado, envergonhado e pânico, eu já comentei. Tentar se livrar do problema, acionando outro serviço e considerar-se livre de qualquer ação. Se a pessoa chegou a falar contigo, ela viu alguma esperança em você. Falar que tudo vai ficar bem. É uma frase difícil da gente não falar. Mas, tem uma tendência a querer dizer, vamos resolver isso. No fundo, parece a mesma coisa. Desafiar a pessoa a seguir em frente. Tem muitos grupos aí de adolescentes que... Você já viu? Todo mundo já viu. A famosa baleia azul já foi há uns anos atrás, né? Entre jovens na internet. Jovens tentando se matar. Dar falsas garantias, jurar segredo, deixar a pessoa sozinha. Jurar segredo. Não, eu não vou falar para ninguém. Na mesma hora depois, me ajuda aqui. Manejo do paciente a curto prazo, nós temos que manter o paciente seguro. E a longo prazo, aí mais equipe médica, nós temos que tentar mantê-lo estável. É o nosso objetivo. Então, existem várias cartilhas que a gente consegue baixar na internet que possam ser para quem quiser saber um pouquinho mais do assunto, quem está passando por alguém na família com alguma dificuldade, que até a própria Federação Espírita Brasileira está nessa luta, em busca de uma prevenção. Então, como já foi dito, é possível prevenir? Sim. Se não fosse possível prevenir, a gente não estaria aqui gastando tempo falando tudo isso. Então, queridos, se vocês conhecem alguém que está com toda essa dificuldade, vamos conversar a respeito. Falem com a pessoa e procurem ajuda, principalmente. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui, né? Para perguntas, o chefe do gabinete. Isso aqui faz. Deixa eu fazer um comentário. Se alguém gostaria de ter com mais calma
certeza, já está até aqui no computador. Vai estar hoje, a partir de hoje à noite no YouTube. Mas eu digo os slides, às vezes a pessoa quer ver o slide, ver com calma, porque fica bastante conteúdo, né? De repente a pessoa quer rever os slides, se alguém quiser. Tá bom, né? Está disponibilizado aqui, qualquer coisa depois pode vir. Tá bom? Bom, queridos, então eu espero que. Tá bom, tá bom. Então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de deixar o contato de que, nós somos todos importantes para nós, para nossas famílias, para os nossos guias e mentores espirituais. E importante, né? Está passando novamente aquela novela Viagem pela 16ª vez, né? Vale a pena ver de novo mais uma vez. Alguém gostaria de estar na pele do Alexandre do Vale dos Suicidas? Não, então não vamos deixar ninguém que a gente conheça também passar por essas situações. Ok? Agradeço mais uma vez a casa, a oportunidade e a gente encerra por aqui, desejando a todos um bom encarnação. Que vocês sigam assim, trazendo força para todos nós. Obrigado. Obrigado.